Olá, navegante das palavras! Vamos continuar falando do envelhecimento, como foi minha sensação ao chegar aos 60 anos. Porque para mim, meus avós, né, quando eu estava jovem, meu avô era velho, a avó era velha. Que idade eles tinham quando eu estava na adolescência? 60. Então, para mim, ficou assim, chegou aos 60, você tá velha. Mas o que eu falei, não é a velhice que me incomodava, é a questão da finitude, tá? Começar a trabalhar com a ideia da finitude. Isso para mim foi o que mais me pegou. Aí o que acontece? Eu já, aos 60, quando o sangue parou, eu tava naquele embalo, nem pensava em nada, vivia numa eterna juventude até os 55 anos. Porém, quando chegou ali, que eu me toquei, aí tudo fez... Porque eu vivia ainda como se fosse aquela menina que vai encontrar o príncipe encantado, eu vivia com as minhas histórias amorosas, meus sonhos amorosos, falava com os meus amigos, amigas de 20 anos, que eu andava com o pessoal de 20, né? Porque eram os solteiros disponíveis, né? O máximo 30 e alguma coisa. Então eu vivia os mesmos conflitos dessa galera. Então eu falava, o assunto era o mesmo, que eu tava tentando encontrar, que fulano não deu certo, fulano ligou, não ligou. Eu tava vivendo os mesmos conflitos dessa busca por alguém na minha vida. E aí, com a parada do sangue, veio a questão, não, você não vai ter filhos. Eu sonhei muito. Desde menina eu sonhava casar-me, tá lá nos diários. Eu fui para São Paulo acreditando mais na busca de um príncipe encantado, formar minha família, ter meus 5 filhos. E de repente eu vivi aos 60 anos, eu olhei e falei, não, filhos não tenho mais, posso até adotar. Mas daqui não se gera mais nada. E aí aquilo tudo, uma revisão, né, de vida. Eu não sou o padrão, né, de mulher que constituiu família tradicional. Eu acabei sendo solteira uma vida inteira. Eu nunca morei com nenhum homem e não tive filhos. E isso fez a minha vida... Eu tive muitos conflitos quando eu fui fazer a terapia com envelhecimento. Mas isso também depois, eu sou uma pessoa, nisso eu continuo a guerreira. Eu não sou de chorar aquilo que eu não fiz ou deixei de fazer. Eu quis muito. Pessoal, você investiu na carreira. Carreira? Eu não fiz outra coisa na vida com você pedir demissão. Eu fugi a vida inteira do mundo corporativo e o mundo corporativo grudou em mim. E eu, com minhas necessidades básicas, eu tive que aceitar as oportunidades. Porque se eu fosse livre mesmo e com grana, eu duvido que eu teria feito alguma coisa no mundo corporativo. Eu ia viver dos meus ócios, tanto que eu pedi as contas, por quê? Porque eu quero viver de ócio, eu não quero o cartão de ponto me controlando, eu quero acordar a hora que eu quero fazer o que eu quero, quando eu quero. Então assim, eu tô me dando de presente aos 60 anos, uma vida que de uma certa forma eu já sonhava, que é uma vida de... O tempo, para mim o tempo livre, ele é uma riqueza muito grande. Poder olhar para o dia e falar, hoje eu vou fazer tal coisa, hoje eu vou me dedicar ao meu projeto, essas rotas só estão sendo possíveis porque eu tenho tempo livre para fazer elas. Como meu terceiro livro, que já está aqui vindo, vai ser possível atender um determinado prazo porque eu tenho tempo livre. E eu vou ler aqui para vocês, que eu pus aqui na tela do computador. Eu vou ler aquilo que eu já disse, que eu vi uma entrevista da Oprah Winfrey, a apresentadora, né, e jornalista americana, que ela falou uma coisa que para mim foi perfeita. Ali eu me curei de todos os dilemas, se ainda havia alguns com relação ao envelhecimento. Ó, ela fala assim, até os 59 anos, você vive aqui o que deveria ser. A fase dos 50 é aquilo que você deveria ser. Tem a ver com eu iria, era para ter feito, eu deveria. Você faz tudo isso até os 60 anos. Quando você chega aos 60, você se organiza e volta para si. Eu vi um poema da Mia, ela citou, eu particularmente não encontrei ainda essa poeta aí, eu nem sei exatamente o que significa essa sigla, que é M-I-A. Mas eu estou transcrevendo como ela falou. E essa Mia diz assim, espero que quando você voltar para casa, para si mesma,
a sua porta da frente esteja repleta de flores deixadas pelas mulheres que um dia você já foi. Algo acontece aos 60 anos que te faz abandonar todas essas mulheres que estavam se esforçando para ser, que deveriam ser. Tudo isso fica para trás e você volta para casa, para si mesma, e você se apazigua consigo mesma de uma forma mais poderosa, melhor, mais aprimorada do que nunca. É de fato a fase mais gostosa. Eu concordo plenamente com essa poeta, eu não sei se é poeta ou poeta, Mia. É isso, eu botei na frente, quando eu pedi demissão, falei, não sei o que vai ser o meu futuro financeiro, porque eu estou deixando uma segurança financeira enorme, eu não sei, eu ainda não sei o que vai ser, está tudo novo ainda para mim. Como eu vou lidar com essa questão quando o dinheiro encurtar ainda mais? Mas o que eu vejo é o seguinte, eu não deixei de pôr flores para receber a Celina com 60 anos. Eu ousei mais uma vez, aos 60 anos, deixar o mundo corporativo, por mais que ele garantisse toda a minha estabilidade financeira, inclusive num padrão bem confortável para viver em São Paulo, porque eu tinha que recepcionar essa Celina que está de volta a casa. De uma certa forma, voltei à casa dos meus pais. Voltei a conviver com a família a família direta, que é meu irmão e minha mãe, né? Então, eu estou entregando flores, eu estou muito orgulhosa da guerreira, daquela Celina que queria ter se casado, queria ter tido filhos, mas isso já está resolvido. Quando eu cheguei aos 60, não tem mais conflito com nada disso. Então é isso, eu coloquei flores na entrada da minha casa em Botucatu, como todos os dias eu ponho flores no jardim do meu envelhecimento. Eu estou envelhecendo de uma maneira muito orgulhosa da vida que eu olho para trás. Então, o envelhecimento não é questão de colágeno, é a finitude que vai chegar para todos nós. Só que quando você é jovem, isso parece uma utopia. Então eu estou muito orgulhosa de ter me recebido, ter voltado para dentro de mim e poder ter tempo hoje, navegantes, para poder criar esses projetos com mais tempo para vocês, para mim, botar para fora um pouco dessa experiência de vida, que eu possa trazer a minha filosofia, a minha visão, como escreveu a autora lá de Naked Writer, que assim, agora eu posso escrever sobre mim, sobre a minha visão, sobre a minha filosofia de vida. E se eu puder ajudar uma única pessoa com essas palavras, com essa navegação pelas palavras e pela vida, e o que é ser uma escritora, eu já estou feliz demais. Então é isso por hoje, navegantes. Paz a todos nós. Espero vocês na próxima rota e já estamos encerrando essa navegação. Paz!